Ó, só me avisar, tem história do Grêmio. Eu quero saber, mas eu quero saber os bastidores do Grêmio. Bastidores do Grêmio. Algumas coisinhas, umas brigas de ego que tu teve que contornar, essas coisas é legal. Não, legal. Vamos falar. Eu quero saber. Só que tu vai ter que mudar teu... Então vou acelerar. O Renato, eu acho que eu jogava mais pro Renato. Não, aí... Eu acho que eu jogava mais pro Renato. Quando eu trabalhava na RBS, colocavam os gostos pessoais na boca da gente, sabe? Isso é uma das coisas que mais me incomodava, porque eu trabalhei lá, eu sei como isso é, né? Mas eu não sei exatamente como isso chega ou como isso é pra ti. E se em algum momento tu tem o desejo ainda de ser presidente do Grêmio. Boa. Quando meu pai morreu muito moço, eu já falei aqui, o Santana me adotou como se eu fosse pai dele, ou o irmão mais moço dele, né? Ele me adotou. Né? E muitas vezes eu fui duro com o Santana. Quando eu vi assim, alguns tropeços dele na linha do que ele fazia. É verdade que uma dessas brigas ele pediu pra tu não demitir ele? Aquela com o Kenny, eu acho. Foi a mais grave delas. Eu quero dizer assim, ó, ele me pedia para que eu não o demitisse todos os dias. Só um minutinho antes, deixa eu só ajeitar uma outra coisa aqui. Comemorar de uma forma correta. Que maravilha! Afinal, são 70 anos, deixa eu tirar isso aqui. Fala, rapaziada, beleza? Estamos começando hoje mais um assado para... Você já sabe, tá na thumb aí o meu convidado de hoje, mas antes deixa eu pedir pra você se inscrever no canal, a gente tá chegando em 350 mil inscritos. É gente, hein, cara? Puta merda, é gente. 350 mil inscritos, então te inscreve, não perde tempo. A gente sempre pede no início do conteúdo, pra quem estiver vendo, se inscrever no canal e já deixar o seu like. E posteriormente aí durante o que está achando do nosso bate-papo, beleza? Então tá bom, agora deixa eu anunciar o meu amigo. Posso chamar de amigo, velho. Que honra, velho, que honra, porque está fazendo 70 anos. Um dos maiores comunicadores desse estado. Ele vai dizer que não é comunicador, mas ele é sim! E está comigo depois da vinheta, Nelson Sirotsky, uma lenda. Agora sim, estamos de volta, Te inscreve, deixa o like, comenta, porque eu vou dar as boas-vindas para um assado de respeito com o meu bife ancho, Nelson Sirotsky. Que prazer do dia, coisa boa. Que bom. Como é que tu tá, tia? Muito obrigado por ter me convidado. Isso, finalmente te lembrou de mim. Não fala assim. Finalmente lembrou de mim. Quando eu fazia as lives no Instagram, nós fizemos uma que foi uma explosão de audiência. Foi muita audiência mesmo. Aí eu tava meio assim, será que o Nelson viria e tal? Aí chegou numa data extremamente especial, significativa, que são 70 anos de uma carreira, de uma idade, de grandes histórias. Uma vida com grandes histórias. Incrível, né, Dudinha? Primeiro, brigadão mesmo. Isso. Tô muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui nesse entorno dos meus 70 anos, né? Eu não acredito. E tu te sente velho? Não me sinto velho, é isso que é incrível, né? Eu acho que eu, com essa idade, né? Eu me sinto um guri. Eu me sinto, assim, o meu jeito de ser, a minha forma de viver a vida e tal, ela é com muita energia, com muita força, né? Então eu não me sinto velho, mas eu sou um cara que tem 70 anos, né? Quer dizer, às vezes é bom lembrar, né? Não vem me dizer, mas como tu tá bem, não adianta, eu tenho 70 anos. Sim. Né? Eu tenho, e a máquina... As exigências da idade também tem que respeitar, né? A máquina, ela funciona, ela começa a funcionar. Ela funciona, né? O motor, é original o motor. Não troquei nada. Nunca mudou. Não troquei nada, motor original. Mas, as costas doem, né? A caminhada, né? A velocidade já não é mais, não corro mais, o joelho dói.
Entendeu? Quer dizer, eu gostaria, né? O Beto, meu filho, que tu conhece, né? O Beto joga futebol, né? Ele é apaixonado. E jogava tênis muito... Não, mas futebol, é a grande ele paixão. Gosta, ele centroavante. Gosta, e ele, o centroavantão lá, e ele não joga nada. Ele vai ver isso aqui, cara. Ele vai ver isso mas aqui. ele é esforçado, ele é e eu também, assim, né? Eu adorava jogar futebol. E jogava em que posição, Nelson? Eu primeiro, assim, o meu futebol era futebol de salão. Tá. Meu futebol era futebol de salão. E o futebol de campo joguei poucas vezes. Eu jogava no ataque. Eu era o 7, ponta. Tá. O ponta. O Renato. O Renato do salão. O Renato, eu acho que eu jogava mais que o Renato. Não. Aí, eu acho que eu jogava mais. Aí já temos a primeira manchete embora, gente. Tu viu como eu digo para as pessoas. A pessoa vem aqui, eu não busco nada, mas eu brinco aqui com o Renato. Eu brinco aqui com o Renato porque a diferença é essa, né? Ele não tem a menor ideia, ele nunca viu o meu futebol. O dele eu vi. Então eu posso dizer. O dele eu vi. Né? E pouca gente viu o meu futebol, porque o meu futebol, só eu acho que jogo mais que o Renato, eu sou a única pessoa. Mas eu gostava, assim, a paixão, e o Beto, né? Muito o Beto bom. Também é o meu filho, né? E o Maurício também, eles gostam de futebol, e nós gostamos de futebol, e eu sempre gosto. E eu tô falando disso aqui porque eu adoraria estar jogando futebol agora. Sim. Adoro, mas não dá mais. Não dá mais. Quer dizer, tem uns amigos que estão perto de 70. E ainda jogam? Que ainda jogam futebolzinho na praia, que ainda jogam. Mas eu não. Eu larguei o futebol ali com uns 30 e poucos. Já encerrou a carreira. Eu encerrei a carreira, né? Eu sempre fui do esporte, desde criança, né? Eu sempre fiz esporte. E fiz todos os esportes que tu pode imaginar. Até natação. Isso é legal, pô. Esse é um completo, né? Tu vê como eu sou maluco, né? Eu competi representando o colégio israelita. Sim. Numa competição de nadação, sem saber nadar. Como... Sem saber nadar. Como é que se compete sem saber nadar? Cara de pau. Aqui no Grêmio Náutico União. E foste bem, não? Claro que não, fui o último. Mas o importante é competir. Mas o importante é a paixão pelo esporte, claro. Fazer com energia. Eu me lembro, isso é verdade, claro que eu sabia nadar, mas eu não tinha a menor experiência de nadar em piscina de forma de competição, eu não sabia nada, eu ficava em cima d'água. E o meu nadinho de cachorrinho, me meti lá, foi o último colocado, mas nadei, participei de uma competição. Então, o esporte sempre fez parte da minha... Praticar esporte sempre fez parte da minha vida. Então, futebol, eu nadei, mas nadei... Sim. Uma competição. Nadei uma competição. Uma competição. Eu gostava de jogar vôlei, eu gostava de jogar basquete, eu baixinho jogar, né? Vôlei, gostava de jogar basquete, né? Era cara de pau, né, Alcente? E se metia. E me movimentava em todos os esportes, Comecei a correr muito cedo aqui. Acho que tu correste a maratona de Nova York, não? Não, de Porto Alegre a primeira, número 1. Ah, mentira. Número 1, que nem foi cadastrada. Sim, que acho que tem 40 anos a maratona de Porto Alegre, se eu não me engano. Eu acho que tem mais. Tem mais? Eu acho que tem mais. Eu acho que era tu mais te lembra que era bem jovem, então. Vamos dizer assim, a corrida de rua em Porto Alegre. Rústica. A corrida de rua em Porto Alegre. Quem começou aqui em Porto Alegre? Abre ali a janelinha lá. Não era isso que a gente vê e tal. Né? Quem começou a correr em Porto Alegre nas ruas era um médico, doutor Ayubi. Uhum. Ele corria, era um médico, ele é um médico obstetra, um ginecologista, e todo mundo conhecia e tal, né? E tinha um grupo de jovens, uns pouco mais velhos e tal, que seguiram aquela trajetória do Dr. Ayubi e começaram a ir no Parcão, na Redenção, a correr. E eu, muito jovem, eu tinha 16, 17 anos, né, eu, paralelo lá de 18 anos, em paralelo ao futebol, né, que eu jogava, eu comecei a correr na rua. Fernando Ernesto Correia, né? Fernando Ernesto Correia, claro, nosso amigo. Um dos precursores, e aí a gente ia no Parcão, e é daquela época que surge o Corpa, Corredores de Porto Alegre. Uhum. E esses fazem a primeira maratona, organizam a primeira maratona de Porto Alegre. E eu estava lá. E tal. Esse homem é a história viva da cidade. Eu nasci em Porto Alegre. Em 1953. Exatamente, 70 anos. 70 anos, uma conta rápida. Aqui na Independência,
Hospital Beneficência Portuguesa, nasci aqui, e vivi a minha vida, praticamente toda a minha vida eu vivi em Porto Alegre. Tá? Eu saí para morar de Porto Alegre uma vez, que foi em 1979, que eu fui para Florianópolis, começar lá a RBS, lá em Santa Catarina. E depois voltei para Porto Alegre. E tenho a minha casa em Porto Alegre até hoje, né? Hoje eu divido o meu tempo entre... As pessoas me perguntam, onde é que tu mora? Né? Eu digo, olha, eu moro... Um avião, de tanto que viaja. Não. Eu moro... As pessoas falam, onde é que tu mora? Eu digo, eu moro em Porto Alegre. A minha casa é em Porto Alegre, eu vivo em Porto Alegre, né? Mas eu estou muito fora de Porto Alegre. Eu tenho casa em São Paulo também. E hoje, né, eu tenho casa em São Paulo também, por uma questão pessoal. Né? Meus filhos estão lá, meus netos estão lá. Né? Minha família está lá, tá? Eu tenho alguns negócios que também faz mais sentido estar lá do que aqui em Porto Alegre. Então, mas eu moro, quer dizer, a minha raiz é Porto Alegre. Se eu quiser te mandar um recebido, o endereço é Porto Alegre. Porto Alegre. Vai Porto Alegre, eu recebo aqui, né? Porto Alegre, na minha casa e tal. E eu tenho, assim, uma ligação com essa cidade, uma ligação com o Estado, que vem da minha infância, onde eu morava ali na rua Santa Terezinha, ali perto do Pronto-Socorro. Né? E ali eu fui criança, né? Ali vocês não sabem disso, né? A maioria dos nossos telespectadores aqui não tem ideia o que era viver em Porto Alegre lá nos anos 50, no final dos anos 50, no início dos anos 60. Andava de bonde, imaginou eu. Andava de bonde, eu ia para o colégio de bonde. Né? Eu eu jogava futebol na rua. Eu jogava futebol na rua, na esquina da Santa Terezinha com a Jerônimo de Ornelas. Os meus amigos nós brincávamos na rua. E essa cidade, né? Essa cidade sempre foi uma maravilha e continua sendo para mim uma maravilha, né? Agora voltei de alguns dias atrás de São Paulo para Porto Alegre, passei um tempo sem vir a Porto Alegre, voltei para nossa casa em Porto Alegre, né? E eu conversando com a minha irmã, como é bom estar aqui. Eu adoro estar aqui também. Como é bom estar aqui, como é bom estar convivendo, como é bom estar assim, vivenciando o silêncio de Porto Alegre. O silêncio é diferente. Porque São Paulo também, dependendo de onde tu tiver, avião passando, ônibus. Mas Porto Alegre é uma cidade que tem, né, essa condição. Tempo atrás, assim, alguém me perguntou assim, sobre quais são os teus, né, as tuas referências em Porto Alegre. E eu respondo de pronto assim, é a área verde de Porto Alegre. As árvores, as ruas. Olha, a nossa cidade é muito arborizada. É verdade. E os nossos parques, o Parcão, a Redenção, o Parque Harmonia, que hoje tem o nome do meu pai, o Parque Harmonia, o Parque Marinha. Então, como é que eu vou dizer assim? Essa cidade é uma cidade assim, encantadora. E o barulho de Porto Alegre, ela é uma cidade ativa, né? É diferente de São Paulo, completamente diferente. Completamente. Alguém gosta mais de Porto Alegre do que de São Paulo. Tem alguém presente aqui também. Então, a nossa, vamos dizer, assim, o prazer de estar em Porto Alegre para mim, ele se renova cada vez que eu estou em Porto Alegre. Mas a ligação se dá também pelo trabalho, né? Tu começa na RBS com que idade? E isso faz, acredito eu, que finque ainda mais uma... Não tem dúvida. Eu sempre assim fui muito... Eu tentei ser muito independente, né? Desde muito jovem. Né? Desde muito jovem. A minha primeira atividade profissional, tentativa, eu fiz com 15 anos de idade. 15 anos de idade eu montei com um amigo, um colega de escola, uma empresinha de fotografia. Eu gostava de tirar fotos e tal, né? E a gente montou lá na minha casa, na época, na Iguaçu, casa dos meus pais, né? A gente montou um laboratório de fotografia e nós fizemos era um negócio inovador, tá? Era um negócio de tirar fotografia de eventos, tá? Só com uma diferença. A gente ia no evento, e a nossa especialidade era aniversário de criança. Tá. A gente ia no evento, fazia as fotos, tá? Montava o álbum pronto, sem mostrar as provas, e chegava lá e pá,
e vendia o álbum e a adesão... Ia ser um estouro. 100%. Ninguém deixava de comprar o álbum. Sim. Mas fazia vários exemplares. Não, Pros pais. Ia para os pais. Vendia para os pais. Vendia para os pais. Então, a gente usava as nossas relações, as relações dos nossos pais, Claro. para poder ir no aniversário, né? Fazer as fotos e levávamos as fotos já prontinhas no álbum. E era um sucesso. Então, com 15 anos, aí a coisa foi muito bem até a hora que quebrou. Quebrou? Quebrou. Foi o Primeiro fracasso profissional. Ela quebrou por uma circunstância. Por uma circunstância muito... E eu que achei que nunca tinha tido um fracasso profissional. Para vocês verem, não é só porque o empreendedor de sucesso começa... Os fracassos montam caráter. O meu primeiro fracasso empresarial foi antes de eu começar a trabalhar. Exatamente. Foi antes de ter uma empresa ou qualquer oportunidade. Mas vai dizer que não é bom tu ter um fracasso para poder... Cara, isso é um espetáculo, mas assim, essa experiência lá da fotografia foi o seguinte, eu vou contar a história, né? que não foi bem sucedida. E foi uma conjugação, tá? Foi muito bem o nosso negócio de fotografia, tá? Pô, não precisava mais de mesada, tocamos bem, tava me achando. Tá, né? sim, claro. Imagina, 15 anos já trabalhando, ganhando dinheiro. 16 anos ganhando dinheiro, numa boa, tal, tudo dentro de uma dimensão, mas tava legal. Aí nós inventamos um dia de dar uma diversificada nos eventos e a gente resolveu cobrir um concurso hípico que aconteceria na hípica, né? E daí, só que a gente mudou o produto, em vez de ser o álbum, vamos pegar e vamos tirar foto dos cavalos, dos cavaleiros das Amazonas saltando no concurso hípico e vamos levar a foto pronta, com o pôster pronto. Claro. Montadinho e tal, né? vai ser legal. E aí fomos lá, passamos um fim de semana fotografando e tal. E demoramos muito tempo para fazer. 50 é que tu gasta muito e eles têm que comprar, né? Se eles não comprar, morre o negócio. Ele demorou muito tempo para fazer os posters para enquadrar. Tá. E aí quando ficou pronto a produção lá das fotos, lá das primeiras 20 ou 30 fotos, dizia, vamos atrás dos caras e nós não achamos. E nós não achava ninguém, não tinha endereço. Desculpa, eu ri, eu achei engraçado. Mas é engraçado. Pô. Aí, bom, daria para recuperar. Pô, vamos fazer eu já tinha 17 anos já nessa altura, estava bem sucedido o negócio. Aí só que era o ano do vestibular. Era o ano que eu ia fazer vestibular. E aí nós fizemos eu e o meu amigo lá, o Zé Wolfried. Teu sócio. O meu sócio, o Zé Wolfried. Até agora, pessoal, para nós vender 50 postes, mais tantos que nós vamos passar o ano inteiro aqui para localizar todo mundo, para fazer e tal. E não vou ter tempo. Você vê como a internet facilita a vida das pessoas, cara. Bom, aí eu resumo. Fechamos a empresa. Fechamos a empresa. Por quê? Porque nós não teríamos tempo e capacidade de execução. Sim, claro. Especialmente naquele ano, pela circunstância de que a gente tinha que estudar para o vestibular. Entendeu? Naquela época se estudava para o vestibular, meu amigo. Se estudava para o ano inteiro. O ano inteiro. E eu sempre fui meio CDF. Tu gostava da... Não, eu sempre levei muito a sério as coisas que eu fazia. Né? E naquele momento, eu digo, não dá para conciliar as duas coisas. Vamos fechar a tal de empresas aqui, acabou. E vamos estudar. E vamos estudar. Fizeste jornalismo ou administração? Eu fiz administração, e aí eu estava dizendo assim, o meu início na RBS, né? O início da RBS, ele acontece depois do vestibular. Passei um ano, né? Esse meu amigo, o Zé Wolfried, e mais 2 amigos, né? Nós montamos um grupo de estudo. Né? Olha isso, tia. Um grupo de estudo. Organizamos como se fosse uma empresa. Hoje em dia é grupo de TikTok. Organizamos esse convênio e montamos um programa de estudos e o nosso objetivo era o seguinte, não era passar no vestibular. Nosso objetivo era passar muito bem colocado no vestibular. Sim. E nós cumprimos o objetivo. Cumprimos o objetivo. Mas eu fiz vestibular para administração, nós todos fizemos vestibular para administração e o vestibular não era unificado. Cada universidade tinha o seu... Hoje tem o Enem que tu vai e ele te joga. Não. A gente tinha um vestibular para cada uma das escolas. E
E o nosso objetivo era passar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Na URGS. na URGS, que era a referência. referência. Né? Nosso objetivo era, até hoje é uma referência. É uma referência, sem é uma dúvida. referência. Mas acho que era acadêmica. mais, né? Não, era mais. muito forte. Tá? E vocês não vão acreditar, né? Nós estudamos, nos preparamos para o vestibular, né? E o nosso objetivo é assim, nós temos que saber tudo. Tudo. E nós temos que estar entre os 10 primeiros colocados do vestibular. Nós 3 aqui, nós temos que estar entre os 10 primeiros colocados. Nós 4, nós somos 4. Nós temos que estar entre os 10 primeiros, porque nós temos que chegar lá em cima. Um tirou 3º lugar, outro tirou 6º lugar, eu tirei 9º lugar e o outro tirou 222, mas passou. Ah, mas é... Mas passou. Quer dizer, nós passamos. A média né? ponderada foi boa. Não, foi lá em cima. Foi lá em cima, mas todos passamos, todos entramos muito bem e eu fui muito bem. Mas isso era uma exigência pessoal? Nossa. Ou alguma coisa a ver com o teu pai, tipo assim, Não, nada a ver. O meu pai, e aí eu entro na minha entrada na RBS daqui um pouquinho, o meu pai, ele deu a maior força para o estudo, mas ele não se envolveu. Sim. Ele não se envolveu. Nós montamos um plano de trabalho de estudos e o nosso objetivo vestibular era em janeiro. Em dezembro, nós iríamos ficar um mês inteiro na praia, em Atlântida, um mês inteiro na praia, encerrados na nossa casa da praia, na casa que meus pais tinham lá na praia de Atlântida, e estudando e revisando todas as matérias, e fizemos isso. E viemos para o vestibular e arrasaram, né, tia? Mas arrasamos. Eu fiquei meio... Porra, 9º lugar é muito bom, velho. Eu fiquei meio porque um foi 3º, outro foi 9º. Ficou brabo que foi o 3º. Não, eu fiquei meio porque eu fui o 9º. E são pessoas até conhecidas. O que foi... Eu não me lembro se o Ricardo Russovski, que era desse grupo, que é meu amigo até hoje. Sim. Né? O Ricardo, eu não me lembro se ele foi o 3º ou o 6º, ou o 5º. Sim. Né? Eu sei que eu fui o 9º. Né? E tem uma razão. Né? Porque eu queria tirar... Tu queria ser o primeiro. Eu queria ser o Mas primeiro. evidente, rapaz. Tá pensando o quê? E a razão, né? A razão é que eu era o meu primeiro vestibular e o do Ricardo era o 2º, porque ele tinha tentado medicina o Ricardo era mais experiente, dá um desconto. E o Matoni também, o Alberto Matoni também tinha feito um outro vestibular antes, um ano antes, o meu era o primeiro. E eu sabia tudo. Estava no programa, eu sabia tudo. Só que caíram umas cadeiras em português de literatura que não estava no programa. Ah, não, e aí sacanearam. Aí me sacanearam e olha o que eu fiz. Chutei, né? E errei todas as de literatura. E errei todas as questões de mais. Como fui muito bem nas outras provas aí ponderou ali. Eu me garanti e tal, e passei muito bem. Mas se tu tivesse ido mal, tu acha que tu não seria um empresário de sucesso como tu é? Ou o estudo fez... Eu acho que eu estudei pouco na minha vida. Eu acho que eu estudei pouco. Eu acho que eu seria um empresário muito melhor do que eu fui ou do que eu sou se eu tivesse estudado mais. Tá brincando? Não tem dúvida. Se eu tivesse estudado mais. Eu por exemplo... Eu quero te contar a história do início da RBS. Não, né? quero saber tudo. Eu sou bom de papo. Eu tô com medo só de tempo, porque eu vou querer mais. Ó, só me avisar, tem história do Grêmio, eu quero saber, mas eu quero saber os bastidores do Grêmio. Bastidores do Grêmio. Algumas coisinhas, umas brigas de ego que tu teve que contornar, essas coisas é legal. Legal. Não saber. Vamos falar. Eu quero saber. Só que tu vai ter que mudar teu... Eu vou acelerar. Eu acho que se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse tido mais condições depois da faculdade, fiz uma faculdade muito boa, curso de administração, tenho 2 diplomas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um de administração de empresas e outro de administração pública. Olha, eu podia ser administração pública. Podia ser político isso? Podia ser político. Sim. Podia ter me dedicado a carreira. Mas tu chegou a te candidatar em algum momento? Nunca. Política nunca. Quer dizer, sempre acompanhei política. Sim, mas nunca pensei jamais pensei em encarar o público. Eu fui bem no vestibular, mas aí, naquela época, a gente, quer dizer, fazer depois da faculdade um mestrado, um doutorado era uma coisa, existia, mas não era, isso aí nós estamos falando anos 70. Tão significativo como é hoje, é isso? Não era tão normal como é hoje. Tá. Não era normal, tão normal, pegar e...
Mas eu mesmo assim, eu me organizei para ir estudar fora nos Estados Unidos. Sim. E aí eu fui conversar com meu pai, né? E aí eu já trabalhava. Sim, eu já estava lá dentro. Depois eu conto a minha entrada, né? Uhum. A minha entrada na RBS. Quando eu terminei o curso o meu curso de administração, agora eu vou estudar fora. E aí eu fui conversar com meu pai, que era meu chefe, né? Sim, RBS, claro, né? na empresa. E o meu pai, ele me desestimulou. Porque por uma razão, porque ele precisava de mim na empresa. A empresa estava começando, eu já estava trabalhando. Estava engrenando. A empresa estava indo. E eu, sempre muito aplicado, eu sempre me movimentei bem nas coisas que eu faço. Eu fui mal em uma série de coisas. Né? Erros, para mim, serviram de aprendizados ao longo da minha vida. Até agora só a fotografia me pareceu que foi um erro ali. Ter feito 50. Qual 50? 50 pôsteres para depois... Não, mas ali... Não, ali foi erro. Claro que foi erro. Mas não tem? Claro que foi erro. Sai erro de quê? De quê? Planejamento. Porque eu acho que era uma logística muito grande para depois se buscar. Os grandes erros empresariais e profissionais que eu tive na vida foi na área do planejamento. Os grandes erros. Quer dizer, de não ter gasto o tempo suficiente para planejar um determinado projeto, para planejar em todos os seus detalhes, em todos os cenários possíveis, antes de implementar. Inclusive sendo presidente da empresa depois. Especialmente, quer dizer, esse negócio da fotografia é uma brincadeira. Sim, uma brincadeira. Isso é uma metáfora, depende de alguma coisa que pode ter acontecido. É apenas uma brincadeira isso, mas assim, eu cometi erros importantes na minha vida empresarial que são, a origem deles são o planejamento. A origem desses erros são o planejamento não completo, algumas decisões impulsivas, né, que você tem que tomar a decisão e tu não olha o planejamento. Então, enfim, cometi muitos erros, né, e alguns acertos. Acho que mais acertos, né, Nelson? O saldo... Acho que o saldo é positivo. Para mim, o saldo é muito positivo. Porque a RBS, ela é um espetáculo e tal. E não é só a RBS, a gente sabe que tu tem outros negócios que também vão muito bem, obrigado. Não, mas claro que eu acho que todos nós, assim, que ao longo da vida, né, tem assim a oportunidade de fazer o que quer, que gosta, tem a oportunidade de se aperfeiçoar, que é meu caso, né, de buscar outros caminhos, que é o meu caso. Eu acho que todos nós, assim, que a gente chega numa certa idade e tu faz esse balanço, o balanço é altamente positivo. Sem dúvida. É altamente, mas parte desse balanço positivo é reconhecer os erros. E parte, vamos dizer assim, dessa energia que eu tenho hoje e tal, não estou a fim de parar, meu amigo. Estou tocando, né? Estou com 70, tem uma jornada pela frente ainda aí. Uma jornada bacana, que tem que ser pensada, que tem que ser planejada, que tem que ser estruturada, que tem que recolher todos os aprendizados dos acertos e dos erros na vida. Não só na profissional, na vida pessoal, na vida familiar. Quer dizer, esse é o grande impacto dos 70 anos. Assim... Deixa eu só te contar aqui. Por favor. Na entrada nós começamos lá no início. Sim. Quando eu entrei na faculdade lá no vestibular, passei na faculdade, fui pedir emprego pro meu pai. E o meu pai disse, não vem. Tu é muito jovem, eu tinha 17 anos. Eu tinha 18 anos ainda. Fiz 18 anos em março. Né? E o pai diz assim, não, Nelson, tu é muito jovem, cedo, vai aproveitar a vida, vai estudar, aproveita. Sim, estuda e depois vem. Como eu passei muito bem no vestibular, eu me matriculei à noite na faculdade. Para quê? Para poder trabalhar de dia. Aí eu disse, papai, tudo bem, tá, mas eu quero um emprego. Não. Pensa bem. Pensei, se tu não me der um emprego, eu vou arrumar fora da RBS. Vou arrumar fora da RBS, eu vou atrás, trabalhar, vou atrás. E aí ele me deu um emprego, aí começou uma jornada na RBS que foi que nunca terminou, que até hoje eu tenho envolvimento com a RBS. Nunca terminou e que não vai terminar no meu planejamento de vida para frente, não vai terminar também. A RBS é parte da minha vida, é parte da minha paixão, é parte da minha construção. E eu tenho muito orgulho de ter feito parte, tá? E de fazer parte dessa história. Tá? A história recente da RBS
ela tem o Nelson como protagonista, né? A história é recente, né? Óbvio, teu pai foi presidente por muito tempo, aí depois tu assume e tu já não é mais presidente, Não, né? não sou presidente, já não faz, sou, acho que não, mais não de sou e 10 não anos. quero ser, viu? Eu sei disso. Um dia eu vou contar uma história que o Toigo vai gostar, o Toigo que é o presidente, que é o Exato, CEO da é o RBS, presidente. que ele vai gostar. Eu tenho quando lá em 2015, quando eu deixei as minhas funções executivas da RBS e tal, deixei minhas funções executivas. Vai fazer 10 anos também, então. Eu tinha uma sala na RBS, lá no sexto andar. Onde eu fumava! Tu fumava lá, né? Depois tem Todas as Nelson, todas as salas. Eu tinha uma sala lá na RBS e eu disse lá pro pessoal da pessoa, usem essa sala aí, eu estou saindo das minhas funções executivas, mas continuo vinculado com a empresa, mas não quero ter sala e não preciso ter sala na RBS. Agora, recentemente, e eles nunca usaram a sala sempre ficou lá, estava lá. Como a sala do Nelson, essa aí não mexe. Estava lá, nunca ninguém mexeu naquela sala. Agora, recentemente, que eu não voltei, tá? Eu criei um outro formato de uma relação com a RBS, que é o que eu estou fazendo hoje, tá? Que eu não tenho função executiva, eu vou onde eu vou na hora que eu quero. Né? Um dia desse eu estava na RBS lá, eu fui na RBS e foi feito lá no sexto andar da RBS uma reforma que ficou muito boa. Que ficou muito boa, ficou muito bacana, modernizou e tal. Aquele prédio era lá. Sim, aquele prédio antigo. É antigo, né? Ficou muito bom, tá muito moderno, tá muito bacana lá. Aí eu fui lá ver a minha sala, né? Fui lá ver a minha sala. E a minha sala, eles mexeram na sala. Você rejuvenesceram a sala tá... Mas ela tá lá? Ela tá lá e tá tendo do espírito. Daí eu disse, Toigo, tu tá correndo um risco, eu vou gostar e vou começar a vir mais seguido aqui nessa. Vou começar a concorrência vai voltar. Vou começar a voltar, não. Mas a sala tá lá e eu não tô usando. E quando eu vou na RBS, eu não fico naquela sala, eu não sou mais executivo da RBS, eu dou uma colaboração para a RBS, muito mais pela minha paixão que eu tenho, pelo meu vínculo que eu tenho com isso, e, obviamente, reconhecendo uma nova dinâmica na comunicação, uma nova dinâmica na governança da própria empresa e tentar ajudar, não atrapalhar. Mas te confundem ainda como... Ou seja, é impossível desvincular o Nelson Sirotsky com a RBS como presidente ou dono, não sei como é que... Eu como é que ter chega em passado ti? uma vida inteira aqui em Porto Alegre, a vida inteira trabalhando na RBS, muito assim, muito forte, né? Tu é um dos responsáveis. Tu não, o Nelson, tá, coisa assim. Então é óbvio que eu tenho uma cola com a RBS e a RBS tem uma cola comigo. Então essa cola existe e vai ser sempre. Mas isso não tá. Essa cola é tão forte que ela está dissociada de cargo, dissociada de posição. Ela está dissociada, né? E eu posso, né? Eu posso, né? E é assim que eu enxergo, né? Agora voltando aqui aos 70 anos, né? Eu posso continuar ajudando a RBS, não atrapalhando, ajudando a RBS, do meu jeito, da minha forma, nos próximos 10, nos próximos 20 anos, sem ter esse compromisso formal, esse cara é o presidente, isso aqui é o... Da melhor forma possível, na verdade. Da melhor forma possível e quando não é possível, eu sou o primeiro a dar um passo atrás e recuar. Porque não é para... Respeitar os cargos, respeitar a hierarquia atual. Respeitar como é que funciona o organograma hoje. E reconhecer as mudanças, reconhecer as transformações, reconhecer a mudança na comunicação que o... As coisas se atualizaram muito, né? Mudou, o Duda e telespectadores. Eu sou da época da televisão preto e branco. É porque isso aqui não vai pra TV, entendeu? Isso aqui é do YouTube. Tá bom. Mas não, mas é pra te ver o que é a loucurada, né? Eu sou da época da televisão preto e branco. Eu sou da época que não tinha telefone celular. Entendeu? Eu sou na época eu sou de uma época
Tá chegando a Carminha. Até que enfim, né? Não. Vamos ver se tá bem passadinha, né? Porque todo mundo, que eu ouço falar aqui que é um sushi do Duda. Vamos ver se tá bem passadinha, né? Porque eu ouço falar que é um sushi. Agora nós vamos ver se é sushi ou se é bom mesmo, Não, né? eu não quis deixar tão crua, eu deixei no ponto. Não, mas tô te Melhor, avisando. né? Pode ir, tá bom. Eu falei, não vou me perder, pode ir, porque... Tá bom. Deixa eu cortar um pouquinho mais aqui pra ti. Aqui, né? Muito bom. Então, o que eu estou dizendo é isso, né? O que nós estávamos falando? Né? Não, entender o teu lugar hoje. Entender, e as transformações. As transformações. Olha, o teu lugar. Eu tenho muita coisa nesse mundo novo que eu tento participar. Tu tenta participar, tenta entender. Eu tento entender, eu tento compreender, mas vamos dizer assim, o fato de viver uma vida inteira, né? Num mundo analógico, vamos chamar assim. Não, totalmente. No mundo analógico. Exatamente isso. Os meus primeiros 50 anos foram analógicos. A minha base é analógica. Perfeito. Os últimos 20, eles são dessa transformação. Eles são dessa transformação digital. Ele é dinâmico, ele muda. Né? Ele é muito rápido. Ele é rápido e a quebra dos paradigmas assim são... Né? O que valia ontem não vale hoje mais. Lançou ontem, eu lembrei assim um dia desse, tu acha que tu nem era ainda, quando estava no início da internet, surgiu um negócio de como é que eu me chamava? Era um site de... A coisa que mais me lembro do início era o KD. Era um site de busca. E eu lembro que era 95, 96, assim. Lembra do Orkut? Sim, tinha o Orkut, que era uma rede social, a primeira rede social. A primeira rede social, talvez desapareceu. Desapareceu, não. Não, mas era Second Life. Second Life. E eu me lembro que nós fizemos uma RBS no Second Life. Um sala de redação no Second Life. Nós fizemos... eu achei aquilo fascinante, né? E não sumiu, pegou. Não tem mais. E não colou, tu entendeu? E aí agora tem o metaverso, que é um pouco daquilo que tem 20 anos atrás. Então essa transformação, ela é assim, ela é extraordinária, tu entendeu? Ela é extraordinária, ela está acontecendo e eu, pelo menos, não consigo acompanhar. Eu não consigo fazer tudo, né? Eu tenho coisas que é justo, é difícil eu não também, consigo, cara. Eu não entendo, tu entendeu? Claro. Eu não consigo acessar, eu não consigo baixar, muitas vezes. Mas os teus netos vão te ajudar, fica tranquilo. Não, meus filhos já me ajudam muito. Meus filhos já me ajudam muito porque eu sou analógico. A minha raiz é analógica, né? E o mundo é digital. O mundo ele se transformou. Então eu tô me adaptando nisso, né? E essa já mudança... tenho evoluções, mas tem muita coisa que eu não consigo. Não, e tu não pode também, né, Nelson? Se tu quiser, fica à vontade, tá? Que o pessoal não sabe, mas nós estamos gravando na hora do almoço. Embora vocês estejam vendo aí, sei lá, a hora. Tem gente que olha 3 da manhã, eu acordo, tem comentário, então. Tá bom? Maravilhoso. Não é aquele churrasco que a gente pode presenciar na tua casa. Olha lá aqui, de vez em quando. Quero dizer assim, muito bom. Pra quem tá aqui conversando e tudo mais. Muito bom. Sabe o que eu ia te perguntar rapidamente? Porque tem muitas coisas legais que eu queria saber e eu queria... né, é tanta coisa que a gente fica até ansioso. Agilizar, porque, por exemplo, assim, uma das coisas que eu mais fico incomodado de verdade é quando eu trabalhava na RBS, colocavam os gostos pessoais na boca da gente, sabe? Isso é uma das coisas que mais me incomodava, porque eu trabalhei lá, eu sei como isso é, né? Mas eu não sei exatamente como isso chega ou como isso é pra ti e se em algum momento tu tem o desejo ainda de ser presidente do Grêmio. Boa. Eu tenho, vamos começar pelo fim, eu adoraria ser presidente do Grêmio. Adoraria. Mas sei que vai ser um dos desejos que eu não vou conquistar. Tu acha? Não vou chegar lá. Não vou chegar lá, não vou chegar lá, porque a minha figura é indissociável à da RBS. É indissociável. Fez o link no que nós conversamos antes. É indissociável. E eu acho que eu prejudicaria mais a RBS e também ao Grêmio se eu chegasse nesse posto. Porque não dá. Eu tô no limite, né? Eu tô no limite e eu tô muito tranquilo com relação a esse limite. Eu nunca escondi o meu gremismo, a minha paixão, né, que vem lá da minha infância, do futebol, então nunca escondi isso.
Mas eu, como sempre fui muito sério no meu trabalho, na RBS eu separei completamente. Eu jamais, né, jamais fiz qualquer movimento dentro da RBS energizado pela minha paixão pelo Grêmio. Jamais. É verdade. Eu jamais fiz e jamais farei. Eu sou testemunha. E jamais farei. E jamais farei. Por quê? Porque uma empresa de comunicação, com as características da nossa RBS, que quer se perpetuar, o dia que ela fizer isto, né, que ela confundir a posição dos seus proprietários, dos seus dirigentes, dos seus comunicadores, a posição pessoal dos seus comunicadores, misturar com o conteúdo que nós fazemos, que nós produzimos para o público, o dia que nós fizermos essa mistura, que isso não for transparente para o público, nós estamos fadados ao fracasso. Então eu sempre procurei separar completamente essa minha posição de gremista, né, da RBS. Eu sou gremista ouvindo a Sim, transmissão, o CPF é gremista. Sou gremista, sou e tenho paixão O pelo CNPJ Grêmio, é uma empresa. Uma das maiores alegrias que eu tive recentemente, o meu netinho mais velho, Felipe, filho da Marina, eu vi agora. Ele é apaixonado, a Copa do Mundo fez com que ele e os meus outros netos despertassem para o futebol e tal, e óbvio que eles são gremistas. Óbvio. Não é segredo e não tem problema. Não tem alternativa, é óbvio que eles são gremistas. E a contratação do Luizito foi eu assisti agora um jogo com ele, na Grêmio em Novo Hamburgo, na televisão. Ele mora em São Paulo. Vi na televisão o jogo com ele. Foi 6-0, né? De 40 minutos, 20 minutos estava 3-0, 15 estava 3 ou 4-0. E ele estava acompanhando numa vibração, o som e tal. Tipo, que alegria que foi aquele momento daquele jogo ali. Então, nós falamos aqui, eu separo a pessoa física da jurídica, no caso do Grêmio, no caso da política, eu separo completamente, eu não misturo as coisas. E é por isso que eu não posso ser presidente do Grêmio. Embora eu gostaria. Mas é por isso que eu não posso ser, porque é indissociável. O dia que eu ocupar uma posição, qualquer posição, dentro de uma estrutura de governança do Grêmio, eu ponho isso para fora. Tá certo. O meu limite é o que eu sou, conselheiro. Conselheiro, eu sou conselheiro do Grêmio. E agora, eu sempre fui muito seletivo nas minhas participações no Conselho do Grêmio. Eu sou conselheiro do Grêmio desde 1983. Caramba! Desde 1983. A minha idade, 40 anos. Eu sou desde 1983. Entrei pela mão do meu pai e do presidente Fábio Koff, quando o Grêmio ganhou o primeiro campeonato, a primeira Libertadores e depois o Mundial. E ganhou o Mundial. E aí eles foram convidar o meu pai, o Fábio Koff foi lá convidar o meu pai disse, não, mas já naquela época, mas o meu filho pode, né? Porque ele era gremistão também. Olha que legal, o teu pai pensou a mesma coisa. Eu não posso, mas o meu filho pode ser conselheiro. Sim. E ele pode ser conselheiro. E eu fiquei de conselheiro, sempre muito discreto, nunca usei a minha condição de conselheiro do Grêmio para fazer qualquer influência na RBS e vice-versa. Eu já vi várias vezes o Grêmio brigar com a RBS, né? Várias vezes. Brigar fazer greve de silêncio. Várias vezes. Várias vezes. E eu sempre, nesses casos, nenhuma vez, eu sempre fui RBS na frente de Grêmio. Então tem um episódio, que é o episódio das ovelhinhas do Tite, que me disseram uma vez, eu não estava lá, isso foi 2001 ou 2002, Tite, 2001, 2002, técnico do Grêmio. O repórter, se não me engano, era Luiz Henrique Benfica. Ele liga pro Tite, na época, né, era um telefone, se grampeava o telefone para poder fazer a gravação, é bem diferente do que é hoje. E acho que eles não desligam o telefone e acaba que o repórter ouve toda a ligação. Toda a ligação, e põe no ar. Essa é uma das coisas mais clássicas, se estuda na faculdade isso que aconteceu, porque tem ética, pode publicar, não pode publicar, é uma coisa muito tênue, né? E me disseram que na época a RBS
pum, estampa na capa, a Zero Hora era tipo assim, muito, muito significativa, ou seja, uma manchete da Zero Hora era impressionante, e era ali as ovelhinhas do Tite, e estavam os nomes dos caras pela ligação. Diz que me disseram, tu desceu da outra sala, chegou, parabenizou os jornalistas que fizeram, parabenizaram pelo trabalho jornalístico e disse assim, olha, tipo assim, prejudicasse o Grêmio, mas fizesse um grande trabalho. Me disseram isso que fizesse para ver o quão profissional é a relação. Mas não tem, tenho inúmeros exemplos nunca misturei. Nunca misturei Grêmio e Inter, nunca misturei. Da mesma forma, lá quando a Zero Hora também publicou as fotos do Figueroa, do Inter, seminu. Uma foto que alguém tirou da entrada do vestiário, tirou uma foto lá. A Zero Hora deu. E claro que o Internacional enlouqueceu, ficou, porque é gremista. Não. Tem que fazer. Quer dizer, o jornalismo e a RBS, no meu mindset, sempre está à frente disso. E o pano de fundo disso, da minha conduta, é o profissionalismo, de fazer bem feito, de fazer direito e de ser sustentável. Agora, se vai prejudicar o Grêmio, se vai prejudicar o Inter, se vai prejudicar quem quer que seja, se o nosso jornalismo está bem feito, está correto, está tudo bem, é sustentável. Então eu sempre tive isso. E também no lado bom. Quer dizer, para mim, o lado bom, ele é independente se é Grêmio, agora nós estamos falando de futebol, se é Grêmio ou Inter. Vou dar um exemplo do lado bom, tá? Que eu me recordo também. Quando o Inter foi jogar em 2010, a Gaúcha fez uma coisa extraordinária para os colorados, que foi comprar um dial local. Então quem estava no estádio em Abu Dhabi pôde ouvir a Rádio Gaúcha no rádio. E mais do que isso. Uma ideia espetacular. E mais do que isso. E receber a Zero Hora. A Zero Hora. Imprimimos a Zero Hora lá. Exato. Imprimimos a Zero Hora lá para os colorados que estavam lá, para eles acompanharem e tal, né? Isso é magnífico. Mas isso aqui, quer dizer, não. Isso é uma ideia assim, ó, digna de prêmio. E não é diferente do que nós fizemos pro Grêmio. Quando o Grêmio ganhou quando o Grêmio ganhou a sua primeira Libertadores, ganhou a sua primeira Libertadores e foi para o Mundial, e ganhou o Mundial. Eu me lembro, até um dia desse eu recebi um vídeo da comemoração do Grêmio voltando do Mundial. Em Porto Alegre já. Em Porto Alegre, tá? Voltando do Mundial. E o Grêmio fez o Grêmio desceu ali no Salgado Filho, no aeroporto, e fez um carro aberto, uma volta pela carreata, normal, corpo de bombeiro e tudo mais. E passou na frente do prédio da empresa. Da empresa. E passou porque, imodestamente, eu fui um dos protagonistas do que a RBS fez para transmitir o jogo para os gaúchos no momento. Incrível. Jogo pela rádio e pela televisão que nós transmitimos para o Brasil inteiro. Sim. No Brasil inteiro, porque a Globo não queria fazer. Né? Era a primeira vez que um clube fora do... Eu fui lá, eu batalhei, eu trabalhei pelo Grêmio, como trabalhamos pelo Inter, quando o Inter foi. Né? E aí, o que eu quero dizer é o seguinte, quando o Grêmio passou na frente do prédio da RBS, ali na Ipiranga, na Ipiranga, estávamos todos na frente, inclusive eu, meu pai, meu tio, né? Estávamos todos na frente ali, toda uma carreata na vitória do Grêmio, né? E para minha surpresa, quem falou quando passou ali, cobrindo a passagem pela frente, estava meu pai, estava o Jaime, estava o Fernando Ernesto, quem falou pela RBS ali fui eu, um guri de 20 anos. Por quê? Porque eu tinha sido, o cara que tinha feito toda a mobilização para cobrir do Grêmio, da mesma forma que fizemos quando o Inter foi lá e fizemos isso que tu relembra muito bem aqui agora, né? Rádio lá para os caras ouvirem, isso foi muito jornal incrível. lá para lá e mais recentemente tem uma história eu tenho que contar, tem uma história que eu te contar mais recente, quando o Inter foi no último que ele perdeu para o Mazembe. Esse aí, 2010. É 2010. 2010. Aqui, tá. Olha aqui, então é desse ano. Desse aqui eu tudo isso, eu no dia que eu viajei para Madrid, claro que eu não fui
Aí tem limite também, né? Tu não precisa ir lá ver o Inter. Não precisa ir lá ver o Inter, né? A gente faz tudo e faz, planeja bem, Sim. monta bem e a turma demanda, vai. A turma vai lá e tal. Como eu não fui também na Tóquio para cobrir o Grêmio. Sim, exato. Não fui também. Esse é o lado profissional. No dia do jogo, uns dias antes do jogo do Inter, do primeiro jogo do Inter, eu estava aqui eu estava viajando para Madrid, tá? E eu encontro aqui no Salgado Filho, aqui, muitos colorados festejando e se preparando para ir. Aí, meu, sabe que eu sou gremista, vieram, brincadeira, né? Nelson, vai vir agora, FIFA, não sei o quê, FIFA, tá, nós vamos ser, né? Bom, e eu fiquei na boa, tal. Sim, tu tira muita foto, acredito eu. Tu fica tirando, tu deve receber. Boa sorte, claro, boa sorte. Tem pedidos de foto, imagino. Tamo junto, sorte pro Inter, numa boa. Bom, resumo da obra. Eu fui para Madrid, eles foram para lá, o Inter perdeu pro Mazembe. Eu tô voltando de Madrid e eu encontro no aeroporto, de Porto Alegre, no aeroporto de São Paulo, e depois no voo de São Paulo para Porto Alegre, na volta, o Inter tinha perdido. Sim. Algumas daquelas pessoas que... Os mesmos que estavam lá. E eu continuei na mesma... Pô, não foi nada. Claro. Pô, seu futebol é assim, pô, vai ter outra chance. Tá? E aí um dos caras me entregou uma camisa do Mazembe, autografada por todos os jogadores. Olha, eu estava no mesmo hotel. Cara, colorado. Estava no mesmo hotel do Mazembe, e depois do jogo eu estava lá, eles estavam naquela festa, aí eu pedi uma camisa e me deram uma camisa. E eu disse, o que eu vou fazer com essa camisa? E o cara deu de presente pra minha camisa, eu tenho a camisa lá, eu não sei o que eu faço com aquela camisa. Eu tenho a camisa do Mazembe lá, não sei o que eu faço com aquela camisa, ela tá comigo aí. Eu sei tem uma camisa do Mazembe. Eu tenho uma camisa do Mazembe autografada por todos os jogadores depois da... Mas eu guardei ela em casa, não sei o que eu faço com aquela camisa, tá guardada aqui, tá na minha casa. Aqui, aquela camisa. Então, nunca misturar as coisas. Essa é o maior das... Na empresa de comunicação, acho que isso aí é um aprendizado, um aprendizado. E é um processo que você tem que estar permanentemente revisando, olhando e tal, para o que nós já falamos antes, para a gente se atualizar sobre o mundo atual, né? E para não perdermos os princípios básicos que nos trouxeram até aqui. Então, esse é um jogo permanente que tem que ser feito. E eu procuro fazer, e a minha contribuição hoje é muito mais nesta linha do que na operação da empresa e tal. Ô Nelson, e assim, ó, tem um outro negócio muito legal que aconteceu na tua carreira, que foi quando tu entra diretamente de Nova York, né? E aí tu participa como um correspondente, embora, né, de uma forma sem planejamento nenhum, porque foi um ato terrorista. E junto disso, essas duas coisas, como isso se deu, né? E se ali tu te fica satisfeito por ter tido o teu momento jornalista, porque eu tenho certeza que não é frustrado, mas eu digo assim, em algum momento tu tem uma veia comunicadora maravilhosa, um cara carismático, de fácil comunicação, né? Tu te comunica muito bem e poderia muito bem ter sido comunicador, à frente de um programa, etc. Ali tu pôde descarregar um pouco do jornalista? Com certeza. Eu já falei assim, o planejamento para mim é uma coisa algo importante, né? Muito importante. Então, assim, todos os eventos que você tem a capacidade de prever que vai acontecer, você tem que fazer um planejamento muito bem feito. Por exemplo, cobertura de Copa do Mundo. Nós fazemos assim, uma coisa assim... Por quê? Porque isso é um momento planejado. Uma cobertura de eleições. Faz um planejamento adequado. Agora, isso é a minha visão e hoje é um valor da RBS. Nesses grandes momentos, né, você tem que se superar. Faça um planejamento e você tem que se superar. É óbvio que cair as torres... tem como planejar. Não tem como planejar. Né? Eu estava em Nova York, passeando, me liga o telefone, eu acompanhando pela televisão, pela televisão lá, vi o que estava acontecendo, né? Então, peguei, primeiro momento, liguei para a Rádio Gaúcha, e o Ranzolin era
Era o âncora naquele momento. Era o diretor, o Lauro era o... Perdão, era o Lauro que era o estava no diretor ar. da Rádio Campo, eu só fiz a seguinte pergunta para ele. Tudo bem, tá. Eu perguntei, tu viste o que está acontecendo em Nova York? Eu só disse assim para ele. Pois é, tal, não sabemos bem o que é, estamos querendo entender e tal. E eu digo, não, então tu viu, mas vocês estão tão em cima, porque eu não estava ouvindo a rádio. Claro. Tá? Vocês estão em cima? Não, estamos em cima aqui e tal. E aí ele perguntou para mim, onde é que tu tá? Eu digo, estou em Nova York. Eu digo, tu tá em Nova York? E tô. Um momentinho, pá, e me botou no ar. Me botou no ar, assim, dentro o senhor tá em Nova York. Aí eu estava na televisão ali, estava vendo, e eu fui bem honesto com o público, eu estou aqui, eu estou vendo a mesma coisa que vocês estão vendo, tá? Estou vendo a mesma coisa que vocês estão vendo, mas eu estou aqui, eu vou... Mas tu já tá ouvindo sirene, loucurada, e eu vou atrás e volto. E eu fui atrás. Aí eu peguei, me organizei, planejei rapidamente ali, bom, como é que eu vou fazer? O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer aqui, o lado comunicador, né? Eu gosto de fazer. Eu gosto. Você vem na casa. Eu digo, deixa comigo. Minha sobrinha, que era jornalista, estava fazendo um estágio na Globo, em Nova York, estava lá em Nova York também, eu liguei para ela. Tá vendo o que tá acontecendo? Tá, vamos nos organizar, então, porque nós vamos cobrir esse negócio para a RBS. Não vai entrar ninguém aqui mesmo. Claro. É tudo com a gente, não vai, o aeroporto estava fechado, não tinha como vir um profissional. E aí nós nos organizamos rapidamente e, olha, eu nunca trabalhei tanto, mas tanto assim. Agora tu viu que a gente trabalha, viu só? Não, e era engraçado. Tu viu como a gente trabalha. Eu era o presidente, era engraçado, eu adorava, era engraçado, e eu estava lá, comecei, e aí uma hora eu entrava em todos os programas da rádio, na televisão. Sim, tu ficou na grade 12 horas. Eu fiquei o dia inteiro, 2, 3 dias. Um dia no segundo, um dia no terceiro dia, me ligo lá às 4 horas da tarde, eu demorei para atender. Aí uma moça, porra, por que essa demora para me responder? Pô, nossa, eu tenho que falar contigo. Eu quero que tu entre agora no programa, me deu uma mijada. A produtora deu uma mijada no Deus. Tô te esperando aqui, pô, não sei que merda é essa aqui, pô, não tá. Então, eu digo, pô, legal, desculpa, tá, já tô entrando, já vou entrar no programa, desculpa. Mas isso é o Só pra avisar que essa pessoa hoje trabalha na Record. Não é verdade. Agora, ela perguntou para mim, tu sabe com quem é que tu tá falando? Ela perguntou para mim. Eu digo, não sei. Elas falam, ainda bem. Só pra ter certeza. Ufa. Ainda bem, pô. Já me botou no ar e tal. Então, olha aqui, ó. Isso é parte do folclore, mas é parte assim do jeito que eu sou. Muito bom. É parte do jeito que eu sou, porque eu me mobilizei naquilo, né? E fiz o que eu podia fazer. E tentei dar, assim, naqueles dias, e isso para nós hoje vale para tudo. E ficou histórico, né? Porque eu tô te perguntando isso mais de 20 anos depois. Mais de 20 anos depois eu tô me perguntando, e ficou aquilo ali. E eu acho que isso na vida, assim, né? Eu sempre digo, tá? O que eu desejo para as pessoas que eu gosto, tá? O que eu desejo para as pessoas? Eu desejo que essas pessoas tenham saúde e sorte. Saúde e sorte. Tu tem saúde, tá? E tu tem um pouco de sorte, tu toca a tua vida. Mas a sorte acompanha os competentes, os trabalhadores. Eu tive sorte de estar em Nova York aquele dia. Sorte. Eu não estava planejado, estava lá, eu tive sorte. Mas tu tive competência para fazer tudo bem, mas eu tive sorte, tu entendeu? Eu tive sorte, aí me peguei, movimentei e fiquei muito feliz, tu entendeu? Da mesma maneira, né, que hoje, né, tem um episódio, né? Vamos pegar agora um episódio mais recente, no dia 8 de janeiro desse ano. Tá lá o Vazão. O negócio no Congresso, sim. O negócio do Congresso, do Palácio do Planalto e tal, no Supremo, né? Pô, eu não preciso falar com ninguém quando eu vejo. Tem a empresa mobilizada, todo mundo, tem gente de férias, tem gente não sei. Já viajam lá, já tá tudo certo. Posso entrar, tá lá o Chuchu, que tu conhece, tá lá, entra na cobertura. Quer dizer, esse é um espírito que felizmente a gente tem na RBS e que eu espero contribuir para que a gente continue tendo isso sempre. Mas Nelson, vou te dizer, eu faço um paralelo com o time de futebol. Quando tu vê o teu líder, o teu técnico, o teu extra classe ali, seu exemplo,
tu te mobiliza mais, né? Então quando tu vê um cara como tu, mobilizado, tomando xixi da produtora, não reclamando, trabalhando, o cara que tá lá diz assim, porra, se esse cara tá correndo, é que nem o Soares hoje em dia no Grêmio, os caras veem o cara, porra, esse cara tá correndo aos 45 do segundo tempo querendo fazer um gol e eu tô exemplo, aqui. né? Que exemplo esse Soares, né? Que exemplo esse cara magnífico, é fantástico. Que coisa fantástica, de profissional, né? No futebol, Bah. né? Que exemplo fantástico, né? Então, é isso mesmo, quer dizer, mas eu faço essas coisas, né? Do meu jeito, né? Que não é melhor nem pior do que de ninguém, é o meu jeito, né? Mas eu faço verdadeiramente, eu quero dizer isso, quer dizer, eu não sou um cara... É legítimo, mais que nunca é legítimo. Eu faço do meu jeito e tal, as pessoas algumas gostam, outras não gostam, mas é assim, é o meu jeito, né? E agora, né? Aos 70 anos, né? Tá bem demais o homem. Não, eu tô bem, graças a Deus eu tô bem, mas o que eu digo assim, ó, quando a gente vê e faz um retrospecto dessa jornada, né? Bom, valeu a pena. Valeu a pena, valeu muito a pena. Estou satisfeito de estar aqui, estar satisfeito, né? E vale muito a pena quando tu chega nesse patamar de uma jornada, né? São muitos anos, né? Por o Duda Garbi me liga ontem, né? Liga, foi assim um dia antes. Agenda lotada. Claro que eu vou, foi a resposta. Foi né? bem assim. Claro que eu vou. Agora, tô aqui. Entendeu? Então, claro que eu vou. E tô com prazer, né? Tô com muito prazer, porque é isso assim que eu acho que me puxa, né, positivamente para fazer em todas as dimensões. Eu quero também, a gente tá quase, ainda temos um tempinho. Olha aqui, o Sala de Redação, ele é um fenômeno, tá? Ele tá há mais de 50 anos no ar e tudo mais e tal. Das coisas que aconteceram, lendas, mitos, verdades, o que tu mais te orgulha de... Porque esse produto é um produto nacional hoje, assim, ele é aqui, mas ele é referência. Quando eu fui gravar com o Galvão, a primeira coisa que ele falou assim, rapaz, tu fez o Sala de Redação, tu fez um tempo, ou seja, isso é uma referência para ele, entendeu? Então eu falo assim, bem à vontade sobre a rádio e sobre o Sala de Redação, porque sobrevive, pelo amor de Deus. Tu é um... Né? Eu acho que tu tem que voltar. O Bagé não vai gostar. O Bagé que não nos ouça. Mas o Bagé tá cumprindo o papel dele tá bem. Indo bem. Tá cumprindo o papel dele bem. Tá muito bem mesmo. Não, mas assim, ó, essa é uma das minhas características, né? Tudo que eu faço do lado profissional, eu tento ir fundo, né? Eu não sou o criador do Sala de Redação, não fui eu que inventei o Sala de Redação, mas o que eu fazia no Sala de Redação que para mim assim, tem um valor fantástico? O que eu fazia? Com 17 anos, quando eu comecei a trabalhar lá, trabalhava de dia, eu tinha um intervalo no almoço, tá? Uhum. E o Sala de Redação, lá eu batia cartão ponto na RBS. Eu batia cartão ponto, meu pai não me dava colher de chá nenhuma, tá? Sim. Cartãozinho ponto, saía ao meio-dia, tinha que voltar às 2. Uhum. Batia o ponto meio-dia, voltava às 2, aí 6 horas, pá, ponto, correndo para a faculdade, tá? Essa era a minha vida. O que eu fazia? Eu almoçava lá no bar do Guilosso, que era o bar que tinha ali no prédio da Zero Hora da Ipiranga, e saía correndo e subia. Para poder ver. Para poder ver o programa. Eu assistia ao vivo o programa, essa é a sorte. É a sorte. Privilégio. É o privilégio. É a sorte. Eu trabalhava lá, estava no intervalo, eu subia. Estava no intervalo do teu trabalho. Eu era um menino, né? Mas eu era o filho do Maurício. Podia ver. Eu era o filho do Maurício. Não, esse aí tu deixa ver. Não, eu subia, ninguém me parava. Eu trabalhava lá. Também. Trabalhava lá, eu era colega, né? O cara pode andar lá. Eu ia e ficava ali no aquário, olhando ali o Sala de Redação. E eu me encantei com aquilo, né? Ali era o rádio ao vivo, era o Cândido Norberto, era o Paulo Santana, né? E aí o Paulo Santana começando a jornada dele. E aquele formato ali, né, que era em cima da notícia, sabe? Começava às 11h30, ia até a 1h, com
Ah, começava 11h30, né? Começava 11h30 e ia até 11h30, acho que era 11. Ele ia das 11 às 2. Uhum. 11 às 2. Das 11 às 2. As primeiras 2 horas ele era noticiário geral, comentários, entrevistas e tal, assuntos gerais. E 1 hora do debate esportivo. Da 1 às 2, um debate esportivo. Um debate esportivo. Perfeito. Com os personagens do esporte. Eu chegava ali, 12h30, 15h, e ficava ali. Até as 2 que eu tinha que bater meu cartão bom. Certo. Entendeu? Eu tinha que bater meu e voltar para contabilidade. Agora também ia para contabilidade, né? Mas fazia parte do jogo, né? Aí aquele era um formato assim que eu achava muito adequado aquele formato e eram pessoas, falava muito improviso, mas muita conversa, muita troca de opiniões, né? Muito debate, né? Muito debate, Grêmio, Inter, pá. Bom. Eu, lá em 1971, tá? 1971, essa história de 71, tem lá um incêndio da televisão, Perde-se arquivos, né? Perde-se arquivos e tal, lá tinha a Rádio Porto Alegre, que eu trabalhava, queimou também a Rádio Porto Alegre, 73 isso, e aí eu vou para a Rádio Gaúcha, e aí eu não era diretor, não era nada, eu era auxiliar do Celso Ferreira, tá? Na Rádio Gaúcha e tal. E aí eu digo, não, nós temos que tentar fazer da Rádio Gaúcha sala de redação o dia inteiro. Era essa porque eu achava que... E é ali que a gente começa a orientar a rádio para o que ela é hoje. Que é esse fenômeno de audiência, uma referência, de sucesso, de total. referência, né? E o Sala de Redação sobrevive a tudo isso. Então eu acho que o Sala de Redação, assim, ele tem um mérito que não é meu, né? Não tem o mérito disso. Tem um mérito da RBS, dos seus profissionais, dos seus criadores do Sala de Redação, de acertar no formato e manter o formato, porque esse é uma característica assim, que no rádio daquela época não se tinha, mudava muito, tava um negócio, jogava muito em cima do Ibope, né, para tentar ganhar a audiência na marra, tu entendeu? E um dia faz uma coisa, outro dia faz outra e tal, e aí tu acabava... mudava muito. Mudava muito a programação, um dia de manhã tu tem horóscopo, mudava muito, tu tentava fazer um rádio eclético, assim, chamava, assim, voltado para... E o Sala de Redação, ele era uma... E o que aconteceu na prática, não é o formato do Sala de Redação, mas o conteúdo do Sala de Redação se expandiu. E hoje ele é toda a informação. Toda hora. Informação, esporte, notícia. Sem dúvida. É isso, né? 24 horas por dia. E capacidade de entrar ao vivo de qualquer lugar, em qualquer momento. Hoje hoje é barbada. Tu tá falando de todos os lugares, conseguir focar no assunto principal que está acontecendo e tal. Então, aquele formato, né, que o Sala de Redação começou na Rádio Gaúcha, é um formato vitorioso. Mas o grande mérito, eu acho que é o confronto Grêmio-Inter, né? Não, uma das âncoras, isso a gente tem que entender aqui no Rio Grande do Sul, uma das âncoras dos nossos diferenciais no Rio Grande do Sul, a meu ver, é Grêmio-Inter. Grêmio-Inter, porque Grêmio-Inter somos aqui do Sul, né? Um estado, não é um estado pequeno, mas é um estado assim, da dimensão do seu potencial, a dimensão econômica, a dimensão populacional, geográfica, tal lá, ele é um estado periférico. Sem dúvida. Um estado periférico. Ele não está no Sudeste. Ele não está no Sudeste, né? O Brasil anda a partir do Sudeste, né? Na sua dimensão, em todas as suas dimensões. E no futebol, o Rio Grande do Sul... se elevou, né? Se elevou. Por quê? Por Grêmio Internacional. Sem dúvida. Grêmio Internacional, não tem dúvida. Isso aqui é um valor do Rio Grande do Sul, né? E essa rivalidade alimenta todos os dias esse valor, né? E dá vitalidade para esse valor. Então, a cobertura de Grêmio e Inter é uma referência. E no Sala de Redação nós tínhamos... Esse confronto, né? O confronto do Grêmio e do Inter, lá, né? Aí surgiu com personalidades como... Fogui, Santana e... Ibsen Pinheiro, Kenny Braga, Efraim Pinheiro Cabral, quer dizer, personagens que vêm na história, vêm se comparando e participam. Tu. Eu fiquei 5 anos lá. Fosse muito bem. Fosse muito bem. Eu acho que tu marcasse muito bem o teu papel de gremista, mas o teu papel de comunicador. O teu papel de comunicador. Porque eu acho que tu consegue
falando sério, eu acho que tu consegue separar. Claro que todo mundo sabe que tu é gremista, claro que tu é bem, e não tem problema nenhum. Mas tu é um comunicador, tu é um comunicador na essência e tu tá aproveitando muito bem isso. E parabéns. Parabéns pra ti, muito legal e tal. Eu acho que tu é um cara muito especial, né? Porque tu é uma pessoa especial, né? Quer dizer, eu agora, pro público, eu conheço o Duda Garbi de menino. Menino, né? É amigo dos meus filhos. Né? Maurício do Beto, claro. Maurício do Beto, tem a mesma idade. Tá? O Amir, que é um amigão teu, trabalha comigo hoje, não na RBS, num outro projeto nosso, enfim. Então, essa relação, que é muito importante também. É muito importante, porque nós somos o que nós somos, entendeu? Nós somos o que nós somos. Nós comunicadores, nós que trabalhamos em comunicação, claro que nós podemos ter as nossas opiniões, nós devemos ter as nossas opiniões, mas nós temos que dimensionar a responsabilidade que a gente tem com o público. Tá? E isso não acontece só quando você está comunicando, isso acontece no seu dia a dia, né? Nas suas relações com as pessoas, nós aqui da nossa cidade, quer dizer, na forma que a gente se conduz e tal. Então, o ser humano ele é completo, tá? Ele é todo num só. E a parte profissional é uma delas, mas tem família, tem filhos, o que tu colocou no início, da mesma forma o cara tem que estar muito bem, assim, para estar completo bem no seu segmento, né? Cada um na sua, mas sendo autêntico. Para mim esse é o ponto, sendo verdadeiro. O mais autênticos dos que tu conviveu foi o Santana ou ele... Porque assim, a morte Santana, dele deixa uma... Já faz algum tempo, isso né? Primeira morte do teu pai deve ter sido algo muito significativo, mas depois um cara que seguiu muito... O Santana foi um... Não, meu pai é teu pai. Meu pai. Não preciso nem dizer. Não, mas eu estou dizendo assim, quer dizer, o meu pai... eu até antes do Santana de falar do meu pai, né? O meu pai... Cada um sabe o significado do que o seu pai tem. Meu pai era meu pai. Era meu pai. E eu, eu tinha minhas diferenças com meu pai. Não pensa que era só moleza, não. Só alegria. Não é. Todo mundo tem. Tá? Olha, cada um era... Mas meu pai era meu pai. Né? E o meu pai era um cara que tinha muita qualidade, meu pai. Muitas. Alguns defeitos, como todo ser humano, mas muitas qualidades. Muitas qualidades. E uma das qualidades que o meu pai tinha, o meu pai acreditava nos jovens. Ele não pestanejava, assim, ele acreditava, né? Ele ouvia, ele prestava atenção. E meu pai prestava atenção em mim. Meu pai me ouvia. Entendeu? Ele me ouvia, né? Sempre, ele prestava atenção. O que esse guri está dizendo? Entendeu? Sobre as coisas mais... Isso é difícil, hein? Pois é isso. Isso é muito difícil. E sobre as coisas mais exóticas do que tu possa imaginar. Né? Eu não conversava muito com ele. Eu conversava com meu pai mais no ambiente do trabalho. Paradoxo, né? Que loucura. Mais no ambiente do trabalho. Mas no ambiente do trabalho, eu muito jovem, o meu pai me escutava, não é que ele dizia, vou fazer o que tu está dizendo, não. Mas ele me escutava, né? E aí a sorte que eu tive, né, de trabalhar com o pai, de estar lá, né? E ele, muitas vezes, ele dava força para mim, para as minhas ideias, porque eu achava que tinha que fazer, e ele incorporava, e ele fazia, né? Ele, por exemplo, nesse negócio ele gostava muito de rádio, o pai também, porque ele era um homem de rádio, né? Ele fazia programa de auditório e tal. E ele... A geração dele é anterior à minha, né? Sim, anterior à minha. Mais, literalmente... Mais distante ainda. E mais enraizado com o que ele fazia. Ele era comunicador do programa dele. Ele começou, né? O sucesso dele começa num programa de auditório, de rádio, em Porto Alegre, no Cinema Castelo. Né? E ele era um daqueles assim, que mexia muito. Hoje eu ponho né? Ele mexia, e eu, de vez em quando, eu enfrentava ele. Dizia, esse negócio aqui não vai funcionar, o horóscopo aqui, não vai funcionar. E ele como todo pai que dá, ele ouvia, mas não concordava contigo. Ouvia, mas não concordava. Todos os pais são assim. Todos os pais são assim. Mas o meu pai, de vez em quando, ele fazia as coisas que ele ouvia de mim. E eu ficava muito feliz com isso. Mas eu ficava muito... E não foi diferente com o meu irmão, ele também ouvia o Pedro, né? Ele também ouvia o Pedro com a sensibilidade dele, negócio de música, né? Então o meu pai ouvia,
Meu pai ouvia, meu pai sabia ouvir. Ele falava muito e sabia ouvir, né? Eu acho que essa é uma grande qualidade dele e eu valorizo isso, assim, né? Quando falo do meu pai. Tá? Claro. Para o Santana. O Santana era um cara diferenciado, né? E quando meu pai morreu, tá? Quando meu pai morreu muito moço, já falei aqui, o Santana me adotou como se eu fosse pai dele, ou o irmão mais moço dele, né? Ele me adotou. E, Qual era a idade do Santana em relação ao teu pai? eu acho que o Santana devia ser uns 10, 15 anos mais moço que Mais meu pai, moço né? que teu Uns pai. 20 anos mais moço que meu pai. Aham. Eu acho que ele devia ser uns 20 anos. Então tu seria com um irmão mais velho. O irmão mais novo. moço, o Sim. irmão mais moço. Mas Sim. ele me adotou assim, porque o Santana, o meu pai, o Santana teve uma relação muito difícil com o pai dele. Uhum. Muito difícil com o pai dele. Isso Ele externou pra ti. inúmeras vezes, muito difícil. E o meu pai, de alguma maneira, supriu isso Uhum. para ele. E quando o meu pai faleceu, ele ficou órfão de novo. Entendi. Ele ficou órfão de novo e aí ele me adotou. Ele me adotou, né? Como se eu fosse pai dele. Entendi. E eu meio que assumi esse papel, né? Mas, claro, o cara era mais velho que eu, mas eu assumi esse papel com carinho, com amizade, conversando, falando. E o Santana, assim, durante muitos anos, ele ouvia pouca gente. Mas eu era uma dessas que ele ouvia. E muitas vezes eu fui duro com o Santana. Muitas vezes eu fui duro com o Santana quando eu via assim, alguns tropeços dele na linha do que ele fazia como comunicador, tu entendeu? E tu ia lá E eu ia lá e falava com ele e tal, né? Com todo jeito, falava, questionava aquelas brigas antológicos que ele presenciava dentro do sala de redação, ele e o Ibsen, Davi Coimbra. Davi Coimbra, puta, né? Ele era difícil. É verdade que uma dessas brigas ele pediu pra tu não demitir ele? Aquela com o Kenny, eu acho. Foi a mais grave delas? Eu quero dizer assim, ó, ele me pedia porque eu não o demitisse todos os dias. Ele me pedia que eu Nelson, por favor, Nelson, não me demite. Por amor favor, de Deus. não me põe pra rua, Não Nelson. me bota na Não rua, me bota na rua. E nunca passou na minha cabeça perder o Santana. Tenho certeza. Nunca. E eu tenho que reconhecer também que o Santana não foi uma pessoa fácil. Bora, Não foi uma pessoa fácil, uma pessoa difícil, uma pessoa de personalidade personalidade fortíssima. forte, né? Personalidade forte e de muita muita dificuldade com determinadas relações. muita dificuldade em determinadas relações. Obrigado. E eu, como pai, aspas, dele, eu tinha que Tu era um equilíbrio pra ele, né, tia? tentar ajustar e tal, e consegui fazer. E infelizmente o Santana, assim, já na velhice dele, né? Ele faleceu com não tinha nem 80, não tinha acho. 80 anos, né? 78, né? 78, né? Mas eu acho que assim, o Santana... Vou bater aqui, ó. Tem uma madeirinha aí. Eu acho que o Santana, depois dos 70 dele, ele se perdeu um pouco, assim. Não é que se perdeu, ele começou a fraquejar no raciocínio dele. Mas não num personagem. Não, dele pessoalmente. Tá. Eu acho que ele sofreu pessoalmente com a doença, com os efeitos do cigarro. Óbvio, Efeitos do cigarro. a gente não pode esquecer, ele foi acometido com algumas doenças bem graves. Bem graves. Cigarro, né? Olha, e eu posso falar assim do mal do cigarro, né? Tu parasse de fumar, né? Eu fumei muito jovem. E depois parasse, né? Parei muito jovem, fumei porque era meio moda fumar e tal, mas eu Sim, parei. mas tu é um cara que conseguiu largar o vício, que é uma... Que não deixa de ser uma vitória. Eu fumava muito cimidão, viu? Eu não comprava cigarro. Mas tu me ideia que beleza. Mas um dia eu não quero mais, deu e terminou e... Mas ele fumava qualquer E lugar. eu tive um outro exemplo em casa, que foi a minha mãe. A minha mãe fumou também a vida inteira e não conseguiu parar. A vida inteira e faleceu disso. Mas faleceu até recentemente. Ela faleceu em 2015. Com uma idade já avançada. 86 anos, 87 anos, fumando. Pra te ver. Fumando. Ela não abriu mão. Mas também, né, Nelson? Tinha uma idade também, tu tem que falar, vai, fuma então. É isso. Mas a gente, mas aqui, ó, quando chega nos 70, tá? Tem que cuidar.
Ah, óbvio. Tem que cuidar, porque senão... Não, eu só te peço, não vai começar a fumar agora. Tá bom. Olha aqui, ó. Não. Duas coisas antes da gente ir embora, tá? A primeira delas, eu estive lá no Galvão Bueno, né? Lá na coisa do Galvão. E aí ele falou assim, eu falei, eu tô numa marra. Eu falei com o Galvão depois. E aí eu falei, olha, eu vou entrevistar o Nelson. E, pô, sei que é teu amigo, né? Vocês têm uma mínima relação. Temos uma relação boa com aquele jogo do Grêmio que eu falei lá, o Galvão tava nessa, viu? Então, viu? Então eu sei que tem uma relação. Quando eu fui lá, ele citou o teu nome, falou muito bem de ti, de toda a RBS e tudo mais. E ele falou, olha, leva... E aí me mandou esse paralelo, tá aqui, né? Os paralelo 31 aqui. Boa. Pra gente poder fazer um brinde ao teu aniversário. E eu já vou dizer pros guris, tá, vai passar aqui na tela, tá? Tem um código, se tu quiser, tá aqui, ó. Onde é que tá? 50%. Ele falou, não, tu pode dizer lá no teu programa, tem 50% de desconto. Então entra no site da Bueno Wines, tem um código chamado Bueno Duda. Bueno Duda tem um código lá, se tu quiser comprar. Pra te ver, então. Vou entrar também, vou anotar isso aqui. É bom mesmo. Dá essa moral lá. Vou entrar nessa aí. Da Bueno Wines lá. Ô, Galvão, pra ele tu mandou um vinho, pra mim não, hein, Galvão? Pô, quero ver, hein, Galvão? Vamos lá, meu. E eu trouxe aqui, ó. Então a gente vai fazer esse brinde, tá passando aí na tela. Boa. Deixa eu mandar um abraço também pra rapaziada aí da Bela Vista, né? Que a gente tá... Vamos tomar esse vinho aqui. Teoricamente teria que deixar, esperar, não sei o que, mas tudo bem, né, Nelson? A gente... Vamos fazer. Vamos fazer um brinde. Eu não sei se tu quer fazer aquela... Não. Posso tocar então? Mas assim, só um brindezinho, tá? Pra gente poder brindar aqui. E vamos aqui... Só um minutinho antes, não, só um minutinho antes. Deixa eu só ajeitar uma outra coisa aqui. Que é um bolo, né, tia? A gente precisa comemorar de uma forma correta. Que maravilha! Afinal, são 70 anos. Deixa eu tirar isso aqui, cara. Querido. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Vem cá, tira isso aqui, ó. Vamos agora, nós. 70 anos. 70 anos não é pra qualquer um, né? Agora os caras vão me lembrar todos os dias que eu tô com 70 anos. Olha o que eu trouxe pra ti, ó. Que coisa boa. Essa aqui tu não esperava, querida. né? Não, tu é um querido mesmo, Duda, né? E deixa eu pá, vou cantar parabéns, vocês que estão em casa aí, ó. Parabéns pra você, saúde. Nelson, aqui, ó. Olha aqui, ó. Obrigado, querido. Vou te desejar pra ti o que eu desejo pros meus netos. Muita saúde e sorte pra ti, na tua vida e pra todos aqueles que estão nos vendo agora. E me convida nos 80, tá? Vamos convidar nos 80 aqui, ó. 80. Que delícia, cara. Muito bom. É bom, né? Te falei que esse vinho é bom. Muito bom. Te falei que esse vinho é bom. Pode tomar mais um golinho. Deixa eu dar outro recado aqui, que é da rapaziada da iPlace. O recado é o seguinte, tá? Deixa eu aqui pegar minha colinha, que é o seguinte. O pessoal da iPlace preparou para vocês que querem ter o seu iPhone 14. Chama-se iPlace Hoje. Tu pode ter um iPhone 14, eu ainda não tenho meu, estou indo imediatamente pegar com esta baita promoção. Tá pagando só 70% do valor dele em 24 vezes sem juros e no final tu escolhe se tu quer renovar o plano e aí faz o seguinte, ou tu fica com ele ou aí tu paga os 30% restantes. Quer entrar em uma nova era do iPhone pagando menos? Com o programa iPlace Hoje, você parcela 70% do valor do dispositivo em 24 vezes sem juros. Os 30% restantes, você escolhe pagar e ficar com o seu iPhone ou trocar pelo modelo mais recente, renovando o programa sem pagar a parcela final. Aí, ó, essas são todas as informações para te entrar aí no @, da iPlace ou ir lá diretamente nas lojas. São lojas por todo o Brasil para poder fazer o seu iPhone, ter o seu sonho, que é o iPhone 14 na iPlace. iPlace Hoje. Tá bom ou não tá bom? Querido, muito obrigado. Eu que agradeço. Sensacional, cara. Foi ótimo estar contigo. Vamos em frente. Boa sorte para ti, boa sorte para todo mundo, para tua equipe fantástica aqui. Né? Bom conhecer vocês. Vamos para frente e esperança no futuro. Esperança no futuro. Deixa eu só fazer antes um negócio, Nelson, que eu sempre faço para todo mundo, que é o seguinte. Todo mundo que vem aqui, eu peço uma palavra para provar que chegou até o final. Tá? Que nos viu até o final, né? O YouTube tem essa característica, a pessoa pode ver qualquer hora, quanto tempo quiser, ou seja, é levemente diferente, é mais on demand, né? Sob demanda, então, agora eu tô no banho, clico, A rapaziada que chegou até o final, pra mostrar, tu quer um pedacinho de bolo? Não. Vou assoprar a velhinha. Vai soprar a velhinha daqui a pouco. Eu assopro a velhinha aqui agora. Vamos assoprar a velhinha, então. O que tu quer? Eu quero que tu diga uma palavra pra gente resumir esse encontro maravilhoso aqui, foi uma honra te ter aqui,
Então, uma personalidade do Estado e um cara que eu admiro muito. Encontro memorável. Encontro memorável, olha que delícia! Uma salva de palmas a este grande empresário, amigo, querido, gremista, uma pessoa da mais alto garbo e simplicidade, Nelson Cirota. Saúde, Tamo querido. junto, tá, Nelson? Obrigado, Obrigado por muito tudo. obrigado. Tchau, gente. Até o próximo assado, viu? Comentem aí se vocês gostaram, tenho certeza que sim.